Nos últimos anos, os leilões têm ganhado cada vez mais relevância em Angola, tornando-se uma alternativa dinâmica para compra e venda de bens. De imóveis e viaturas a equipamentos industriais, esse modelo de negociação vem sendo impulsionado tanto por instituições públicas quanto privadas, refletindo mudanças no ambiente econômico e jurídico do país. Como entender os leilões? Um leilão é um mecanismo de venda em que bens ou serviços são oferecidos ao público e o preço é determinado através da concorrência entre os compradores. O objetivo é que o item seja vendido pelo valor mais alto possível, no caso de venda, ou mais baixo, no caso de compra em leilões de fornecimento. Os leilões podem variar conforme o método de venda. Leilão presencial. Todos os lances são feitos ao vivo, geralmente com um leiloeiro guiando o processo. Leilão online. Os lances são feitos pela internet, permitindo participação de qualquer lugar. Leilão ascendente. Inglês. O preço começa baixo e aumenta com os lances até que ninguém dê um valor maior. Leilão descendente, holandês, o preço começa alto e vai diminuindo até que alguém aceite pagar o valor atual. Leilão silencioso, os lances são entregues de forma privada e o vencedor é quem oferece o maior valor ao final do prazo. Etapas de um leilão: preparação do bem, avaliação, catalogação e divulgação do item a leiloar. Registro de participantes, compradores potenciais devem se cadastrar e, às vezes, depositar caução. Pagamento e entrega, o comprador quita o valor e recebe o bem, o vendedor recebe o pagamento. Quem participa? Vendedores, podem ser particulares, empresas ou órgãos públicos. Compradores, podem ser indivíduos ou empresas, dependendo do tipo de bem. Em Angola, os leilões frequentemente envolvem bens apreendidos pela polícia ou órgãos aduaneiros, exemplos, viaturas, imóveis, equipamentos, bens públicos desativados pelo Estado. O Estado angolano costuma usar os leilões como forma de reafectação de bens e transparência no uso de recursos públicos. Dicas para entender melhor. Consulte editais de leilão, trazem regras, valores mínimos e prazos. Observe o tipo de leilão e a dinâmica de lances. Analise o valor de mercado do bem antes de ofertar. Entenda a legalidade e responsabilidades. Em leilões públicos, o comprador assume todas as responsabilidades pelo bem. Leilões judiciais. São realizados por ordem dos tribunais, geralmente para liquidar bens penhorados devido a dívidas. Esses leilões têm sido fundamentais para recuperar créditos e dar maior eficiência ao sistema judicial. Leilões públicos administrativos. Instituições do Estado promovem leilões para alienação de bens públicos, como viaturas apreendidas ou património desativado. Um exemplo relevante envolve ações supervisionadas pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Leilões privados. Empresas e particulares utilizam leilões como estratégia comercial, especialmente no setor automóvel e imobiliário, aumentando a competitividade e a transparência nas vendas. Os leilões contribuem significativamente para a economia ao estimular a circulação de bens, facilitar a recuperação de créditos, reduzir a informalidade nas transações, atrair investidores nacionais e estrangeiros. Além disso, ajudam a dinamizar setores como o imobiliário, automóvel e industrial. A modernização do sistema jurídico e o reforço da confiança institucional também deverão impulsionar esse mercado. Vamos entender um pouco os órgãos públicos do Estado angolano nos leilões. Para compreender o funcionamento dos leilões e a interação entre o setor público e as empresas privadas em Angola, é essencial observar o papel regulador e estratégico dos órgãos estatais. Esses organismos não apenas garantem a transparência e a legalidade dos processos, mas também asseguram que os ativos públicos sejam valorizados de forma justa. No contexto do Estado angolano, os leilões públicos não são feitos por uma única entidade central. Eles são organizados por diferentes órgãos públicos, dependendo da origem dos bens. Ainda assim, existem instituições-chave que coordenam, autorizam ou executam esses processos. Principais entidades responsáveis pelos leilões em Angola: Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Atua na recuperação e gestão de bens apreendidos ou arrestados, exemplos, casos de corrupção ou crimes econômicos. Pode promover leilões para alienação de bens recuperados, viaturas, imóveis, equipamentos. Funciona sob tutela da Procuradoria-Geral da República. O que acontece às viaturas dos órgãos públicos quando deixam de ser úteis por avarias ou mudanças de serviço? Quando viaturas do Estado em Angola deixam de ser úteis, por desgaste, avaria ou substituição por frota nova, elas não ficam simplesmente abandonadas. Existe um ciclo administrativo relativamente padronizado que define o seu destino. Cada ministério, por exemplo, Ministério das Finanças de Angola ou Ministério da Administração do Território, mantém um registro das viaturas como bens públicos, património do Estado. As viaturas são inventariadas, recebem um número de património, são controladas quanto ao uso e estado. Quando já não serve, é feito o abate oficial do bem, sai do inventário do Estado, processo autorizado por entidades como Ministério das Finanças de Angola, Direções Nacionais de Património. Grande parte das viaturas acaba em leilão. Quem organiza? Administração Geral Tributária, AGT.
ou outras entidades autorizadas. A Administração Geral Tributária nos portos e aeroportos. Ela é responsável por leiloar mercadorias apreendidas nas alfândegas, bens abandonados ou não desalfandegados. Muito comum em portos, aeroportos e fronteiras. Exemplos: bagagens não reclamadas, mercadorias retidas, equipamentos diversos. Tipos de mercadorias leiloadas: eletrodomésticos, frigoríficos, televisores, micro-ondas, equipamentos eletrónicos, computadores, telemóveis, materiais de construção, produtos alimentares não perecíveis, roupas, calçados e têxteis, máquinas industriais e ferramentas. O Ministério das Finanças e Leilões supervisiona a alienação de bens do Estado. Define normas e pode autorizar leilões de património público. Muitas vezes trabalha em conjunto com outros órgãos executores como Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP. Gera ativos e participações do Estado. Pode organizar ou supervisionar leilões ligados a privatizações, venda de empresas ou participações estatais. Órgãos setoriais, polícia, tribunais, governos provinciais. A Polícia Nacional nos leilões públicos. A Polícia Nacional de Angola realiza leilões de viaturas e outros bens apreendidos que não foram reclamados pelos seus proprietários ou cujas multas e encargos legais não foram devidamente pagos. Esses leilões seguem procedimentos administrativos e legais que garantem transparência, justiça e valorização dos bens públicos. O que acontece depois da apreensão? O motociclo ou a viatura é levado para um parque policial ou depósito do Estado. É feito um registro oficial da apreensão. O proprietário é notificado, quando identificado. Há um prazo legal para regularizar a situação e recuperar o bem. Se o dono não aparecer ou não resolver a situação dentro do prazo, o bem passa para o Estado. Depois de esgotados os prazos legais, o processo é encaminhado para entidades competentes, normalmente a Administração Geral Tributária. O motociclo ou viatura é avaliado, estado, marca, ano, etc. É incluído num lote de bens para leilão público. Publica-se um edital com data, local e condições. O processo geralmente segue estes passos: primeiro, anúncio público, rádio, jornais, redes sociais ou site oficial. Segundo, inscrição dos interessados. Terceiro, visita ao local para ver. Quarto, licitação. Quem oferece mais, ganha. Quinto, pagamento e levantamento. Vantagens para quem compra. Preço muito abaixo do mercado. Possibilidade de revenda com lucro. Oportunidade para quem precisa de transporte barato. Riscos e pontos de atenção. Aqui é onde muitos se enganam, é importante ter cuidado. Sem garantia, o motociclo ou viatura pode ter problemas mecânicos, documentação incompleta, pode exigir legalização posterior. Custos adicionais, transporte, reparação, taxas. Histórico desconhecido, pode ter sido mal utilizado. Como evitar prejuízos? Antes de participar, verifique o estado físico do motociclo ou viatura. Pergunte sobre a documentação disponível, calcule custos extras, legalização mais reparação. Defina um limite máximo de lance e evite comprar por impulso. O objetivo é assegurar que os recursos provenientes dessas vendas favorecem o comprador. Ao mesmo tempo, o processo oferece oportunidade para cidadãos e empresas adquirirem bens de forma legítima e regulada. Tribunais e os leilões. Os tribunais angolanos podem determinar a realização de leilões de bens apreendidos em processos judiciais, especialmente quando se trata de património envolvido em litígios, dívidas não saldadas ou bens confiscados em casos de crime econômico e financeiro. Esses leilões obedecem a regras processuais rigorosas, garantindo transparência, imparcialidade e respeito pela legalidade. O objetivo é assegurar que os bens sejam convertidos em valor econômico legítimo, revertendo para o Estado ou para credores, conforme a decisão judicial. Dessa forma, os tribunais desempenham um papel central na regulação e fiscalização dos leilões, reforçando a confiança institucional e promovendo justiça social e econômica. Governos locais e os leilões. Os governos locais em Angola também desempenham um papel relevante na gestão de bens públicos e comunitários. Em determinadas situações, podem organizar leilões de viaturas, equipamentos ou património apreendido, abandonado ou considerado excedente, sempre em conformidade com a legislação vigente. Esses processos visam dar destino útil a bens que já não servem às administrações municipais ou que foram confiscados em ações de fiscalização. Ao promover leilões transparentes e acessíveis, os governos locais asseguram que os recursos obtidos sejam reinvestidos em serviços comunitários, como educação, saúde, saneamento e infraestrutura. Dessa forma, reforçam a confiança da população nas instituições e contribuem para uma gestão pública mais eficiente e próxima das necessidades locais. Como entender o papel das empresas privadas nos leilões? As empresas privadas nos leilões em Angola atuam como organizadoras ou participantes, garantindo dinamismo e competitividade. Entre as principais estão a Tronzelas Limitada e a Lelusoc Angola, que realizam leilões de viaturas, imóveis, equipamentos e obras de arte, sempre em conformidade com a legislação e em parceria com órgãos públicos.
Empresas privadas podem ser contratadas ou autorizadas para organizar leilões públicos, oferecendo plataformas digitais ou presenciais que asseguram transparência e eficiência. Além de organizadoras, empresas privadas também participam como concorrentes, adquirindo bens para revenda, reinvestimento ou uso próprio. Elas atuam em parceria com órgãos públicos, como Polícia Nacional, tribunais e governos locais, trazendo know-how técnico e estrutura logística para ampliar o alcance dos leilões. Empresas privadas especializadas seguem normas legais e padrões de qualidade, o que fortalece a confiança dos cidadãos e investidores. Neste contexto, vamos explorar as principais empresas privadas que participam na organização e realização dos leilões em Angola. Tronzelas Limitada. A Tronzelas Limitada é a primeira e maior empresa angolana especializada em leilões, fundada em 2011 e reconhecida pela Organização de Leilões de Viaturas, Imóveis e Equipamentos, com sede em Luanda. Desde 2018 realiza eventos regulares, presenciais e online, consolidando-se como referência nacional no setor. A Tronzelas é especializada na organização de leilões presenciais e online, operando frequentemente no estádio 11 de Novembro, em Luanda, onde os lotes costumam ficar expostos para visitação antes da licitação. Ou no Parque da Refriango. Áreas de atuação. Leilões de viaturas e equipamentos, realizados regularmente, com catálogos públicos e resultados divulgados. Leilões online, incluem materiais de construção, escritórios modulares e bens diversos, ampliando o acesso a participantes em todo o país. Equipa altamente qualificada, focada em excelência e credibilidade. Promove competitividade e acesso democrático a bens, fortalecendo a confiança institucional. A Tronzelas Limitada é a principal referência angolana em leilões, combinando tradição, inovação e credibilidade. Leilosoc Angola. A Leilosoc Angola é uma filial da Leilosoc Portugal, especializada em leilões de bens diversos, com forte presença no mercado angolano. Reconhecida pela sua estrutura profissional e credibilidade, organiza leilões presenciais e eletrónicos, abrangendo desde imóveis e viaturas até mobiliário, equipamentos industriais e obras de arte. Especialização: imóveis, veículos, mobiliário, equipamentos industriais e obras de arte. Formato: leilões presenciais e online, garantindo maior acessibilidade e transparência. Profissionalismo internacional: traz a experiência consolidada de Portugal, adaptada ao contexto angolano. Credibilidade: reconhecida como uma das empresas mais confiáveis no setor de leilões em Angola. A Leilosoc Angola é uma referência no mercado angolano de leilões, combinando a experiência internacional com a adaptação local e fortalecendo a confiança institucional. Wong Consulting. A Wong Consulting atua em Angola e internacionalmente na área de leilões de equipamentos, maquinaria e viaturas, oferecendo também serviços ligados à energia, imobiliário e gestão de sinistros. Atualmente organiza leilões online de viaturas e maquinaria, incluindo lotes em Angola. Pontos importantes: leilões são online, com inscrição prévia e regras específicas para licitação. Venda direta, também disponível para alguns equipamentos, sem necessidade de leilão. Reclamações, devem ser apresentadas por escrito com número de processo. Recomendações para si: se pretende participar em leilões em Angola, verifique os lotes ativos na plataforma da UON Consulting. Registre-se na plataforma da UON Consulting para poder licitar. Confirme sempre as condições gerais de venda e os custos associados, transporte, impostos, taxas. Para empresas angolanas, pode ser uma oportunidade de adquirir maquinaria pesada ou viaturas a preços competitivos. Riscos e pontos de atenção. É essencial verificar se o leilão está autorizado por órgãos públicos competentes. Credibilidade da empresa: participar apenas em leilões organizados por empresas reconhecidas e regulamentadas. Evitar leilões não oficiais ou sem documentação clara. As empresas privadas como Tronzelas Limitada e Leilosoc Angola são parceiras estratégicas do Estado nos leilões, trazendo profissionalismo e competitividade, enquanto os órgãos públicos asseguram a legalidade e a justiça do processo. Os leilões em Angola representam uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento económico e a gestão eficiente de bens. À medida que o país avança na digitalização e na reforma das suas instituições, este mecanismo tende a tornar-se ainda mais relevante, oferecendo novas oportunidades para empresas e cidadãos. Chegamos ao final de mais um conteúdo que ultrapassa a simples partilha de informação, representando um compromisso sólido com o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável das empresas em Angola. Cada ideia aqui apresentada está alinhada com a realidade das empresas em Angola, refletindo os seus desafios, oportunidades e o contexto específico do mercado nacional. Valoriza o que é nosso, fortalece o que é possível. Seguimos juntos, com novas ideias e histórias. Continua a viajar connosco nesta plataforma de ideias visionárias. Angola Empresas, o canal onde a tua empresa ganha destaque.